Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou o professor Pedro Turco e o nosso tema da aula de hoje é sobre independência do Brasil, um conteúdo importante para os estudantes da segunda série do ensino médio. Veja, nós não vamos falar de todo o processo da independência do Brasil, porque nós teríamos que remeter a 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em especial para a cidade do Rio de Janeiro, após Napoleão Bonaparte ter tomado Portugal de Dom João VI. Nós vamos falar de alguns aspectos da independência do Brasil, aspectos que eu considero importantes, fundamentais, e depois nós vamos resolver algumas questões que estão aí na lista de exercício de vocês no portal NetEscola, tá bom? A nossa habilidade da aula de hoje, observem aí, coloca na tela para mim, a nossa habilidade da aula de hoje é caracterizar o processo de independência do Brasil. Então eu separei aqui alguns pontos importantes que falam sobre a independência do Brasil e que refletem sobre essa temática. E esses pontos vai ajudar você, estudante da segunda série do ensino médio, a elucidar alguns aspectos dessa importante data, que faz parte do calendário aí da história do Brasil, da história política do Brasil e dos aspectos políticos do Brasil, tá bom? Então veja, quais foram as características gerais da independência do Brasil. Coloca na tela para mim esse slide. Eu separei 3 pontos aí que eu considero fundamentais, Então, primeiro é o retorno de Dom João VI a Portugal. Dom João VI chega ao Brasil fugido de Portugal, porque Napoleão Bonaparte tomou Portugal em 1807. E em 1808 ele vem para o Brasil, E ao vir para o Brasil, ele traz toda a sua família, toda a coroa portuguesa, toda a estrutura da coroa portuguesa. Então, entre os anos de 1808 a 1821, ele estrutura toda a coroa portuguesa aqui no Brasil. Só que durante esse processo, em 1801, ele volta para Portugal e deixa seu filho, aí é o segundo ponto, Dom Pedro I, e institui aí o primeiro reinado no Brasil. Então, Dom Pedro I ele foi responsável direto pelo processo de independência do Brasil. O seu pai, Dom João VI, deu o aval para que ele construísse aspectos vinculados à independência do Brasil. E eu separei um terceiro aspecto, que é justamente o dia do fico, que foi a importante data de 1822, que resultou no processo que hoje nós conhecemos como independência do Brasil. Isso aqui é importantíssimo, Alguns movimentos de caráter liberal estavam ocorrendo na Europa e forçaram com que Portugal desse em certa medida ou construísse alguns processos de independência em relação às suas colônias. E com o Brasil não foi diferente. Apesar da independência ter mantido a coroa portuguesa no poder, basta a gente lembrar do poder moderado, Dom Pedro I tinha total poder político e econômico sobre o Brasil, mas durante esse processo o Brasil torna-se, em certa medida, um país e passa a partir daí construir uma memória nacional e uma identidade nacional, que é o que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Quais foram as consequências dessa independência após Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, ter proclamado esse processo em 1822. Eu separei 4 grandes pontos que eu acho fundamental. Então, o primeiro ponto aí é o surgimento do Brasil enquanto nação independente. Isso aqui é importantíssimo, Até 1822, o Brasil era meramente uma colônia portuguesa, era um braço estendido de Portugal. Servia apenas, em certa medida, para fornecer subsídios econômicos, para fazer com que Portugal se fortalecesse economicamente. Então, Portugal explorava todos os recursos naturais que tinham no Brasil, principalmente o ouro e a cana-de-açúcar. Após o processo de independência, o Brasil começou a construir aspectos econômicos nacionais, Então, esse vínculo
restrito com Portugal, ele foi quebrado, né? Basta a gente lembrar da Revolução do Porto, e o Brasil passou a negociar com outros países, entre eles a Inglaterra, a França, a Espanha. Então a economia brasileira ela começa a se sedimentar a partir desse processo de independência, a partir da construção da nossa nação, certo? O segundo ponto que eu separei, volta no slide para mim, é a construção da nacionalidade brasileira, né? Então, os símbolos nacionais, a bandeira nacional, o nosso hino nacional, ele foi sendo construído e foi dando esse caráter, né, da nossa identidade nacional. Eu pus essa nacionalidade brasileira porque antes da independência não existia o Brasil que conhecemos hoje, porque o Brasil era apenas uma colônia portuguesa. Então, a construção dessa simbologia nacional veio após a independência do Brasil de 1822. E é claro, né, os laços monárquicos não deixaram de existir. Isso aqui é importantíssimo, né? Mesmo com a independência do Brasil de 1822, a escravidão continuou existindo. A gente vai ver que o processo de abolição da escravidão ele foi mais à frente, a partir de uma luta mais intensa, principalmente do movimento negro escravista, e o poder moderado foi dado a Dom Pedro I, então a coroa portuguesa, mesmo tendo, em certa medida, alguns aspectos republicanos, né? O Estado brasileiro, mesmo tendo alguns aspectos republicanos, o poder moderado centrava tudo no monarca Dom Pedro I. Então, por último, né, o famoso grito da independência, que ocorreu às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, feriado nacional, para a gente rememorar um pouco desses aspectos da história do Brasil, tá bom? Separei uma imagem, né, a famosa imagem, às margens do rio Ipiranga, então você observem aí, né, na imagem, Dom Pedro I ao centro, né? É claro que há toda uma simbologia, uma representação de poder nessa imagem, vinculando a centralidade do processo de independência na figura de Dom Pedro I. A gente sabe que não foi só isso, existiram outros movimentos paralelos e movimentos externos, né? A divulgação e a propagação das ideias liberais é uma dessas, a Revolução do Porto é outra, mas essa imagem retrata bem aquilo que foi essa data, 7 de setembro de 1822, e na centralidade desse processo a figura de Dom Pedro I. Tá bom? Veja, vamos para a questão 1, corta aqui para mim. Vamos para a questão 1, né? Então a gente falou de alguns aspectos gerais sobre a independência do Brasil, algumas consequências da independência do Brasil, a centralidade desse processo na figura de Dom Pedro I. É claro que existiram movimentos paralelos a ele, né? Mas na imagem traz muito bem esse processo. E agora a gente vai para algumas questões. Separei a questão 1 para nós. Vamos lá? Questão 1, coloca na tela para mim. Leia o acerto a seguir. Diz assim: em agosto de 1822, rompeu em Portugal uma revolução liberal inspirada em ideias ilustradas. Os revolucionários procuravam enfrentar um momento de profunda crise na vida portuguesa. Crise política causada pela ausência do rei e dos órgãos de governo. Crise econômica resultante em parte da liberdade de comércio de que se beneficiava o Brasil. E crise militar, consequência da presença de oficiais ingleses nos altos postos do exército e da preterição de oficiais portugueses nas promoções. Esse texto é do famoso historiador Boris Fausto, né, falecido, quem tiver interesse, foi professor da Universidade de São Paulo durante muito tempo, num livro chamado História do Brasil, publicado pela própria editora da USP em 1995. Então, essas perguntas que tem um texto, é necessário você ler o texto com atenção para responder os itens. Então, vamos aos itens, né? O texto fala do processo de crise de Portugal e da eminente necessidade de independência do Brasil. Então, vamos lá, né? A pergunta diz assim: as informações contidas no texto evidenciam, letra A, os conflitos de interesse entre Portugal e Brasil. Letra B,
divergências de interesse entre Portugal e Brasil. Letra C, conflitos de interesse entre Inglaterra e Brasil. Letra D, evolução de um movimento separatista inglês. Ou letra E, evolução de um movimento abolicionista português. Então, a resposta certa dessa questão é a letra A, né? Conflitos de interesse entre Portugal e Espanha. Após a vinda da família real portuguesa, corta aqui para mim, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, surgiram, né, a partir das ideias liberais, esse interesse de independência do Brasil, ou seja, a necessidade de se construir uma pátria própria, com uma economia nacional, uma política nacional, um Estado em formação. Então, a partir daí, os interesses do Brasil, principalmente das elites que aqui estavam, entrou em choque com os interesses da coroa portuguesa, e é claro que esse desdobramento, a gente sabe, foi o Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Então, a resposta certa dessa questão é a letra A, os conflitos de interesse entre Portugal e Brasil. Vamos para a questão 2, né? Coloca aí na tela para mim a questão 2. Também é uma questão de texto, né? Leia o texto a seguir. A separação teve a ver com a independência das colônias britânicas da América do Norte, que formou os Estados Unidos. Tem a ver, então, com a importantíssima revolta de escravos na colônia francesa de São Domingos, que levou à formação da República do Haiti. Tem a ver com as independências da América Espanhola a partir de 1810. Tudo isso impactou no Brasil. Tudo isso conectou a independência do Brasil com outros movimentos de independência, com outros movimentos políticos, com outras revoluções da época. Então, a independência do Brasil pode ser vista como um movimento separado, isolado, supostamente excepcional no mundo da época. Então, vamos às alternativas desta questão. Diz assim, considerando as informações do texto, cabe afirmar que, letra A, o movimento de independência do Brasil foi um fato isolado na América durante o século XIX. Letra B, o movimento de independência foi recorrente na América durante o século XIX. Letra C, os movimentos de independência na América ganharam força no século XX. Letra D, a revolta dos escravos no Haiti provocou a proclamação de independência do Brasil. Ou letra E, o movimento de independência das colônias inglesas foi fato isolado na América. Então, a resposta certa da questão 2 é a letra B, né? Os movimentos de independência foram recorrentes na América durante todo o século XIX. Então, corta aqui para mim, para a gente fechar a aula de hoje. A questão 2 retrata que não só o Brasil, mas toda a América Latina, durante o início do século XIX, instaurou movimentos de independência, seja no Haiti, seja na América do Norte, seja no Brasil. Então, a resposta certa é a letra B, tá bom? Muito obrigado, galera. Fiquem ligados, teremos aula para os estudantes da 3ª série do ensino médio. Amanhã, aula de Química e Matemática. Um forte abraço, até a próxima.